Uma operação gigantesca, com mais de 1.400 agentes mobilizados, centenas de mandados cumpridos em vários estados do Brasil, mas que terminou com apenas 6 prisões de um total de 14 previstas. Como é possível que a maior operação da história contra o primeiro comando da capital, com todo esse aparato, tenha prendido menos da metade de seus alvos? Hoje eu vou mostrar os bastidores da Operação Carbono Oculto e revelar indícios de que houve vazamentos de informação que permitiram a fuga de criminosos. Como vão, meus amigos? Eu sou o Tenente Coronel Luiz Fernando Ramos Aguiar, veterano da Polícia Militar do Distrito Federal e especialista em segurança pública com mais de 27 anos de experiência. Aqui no canal eu trago análise direta e sem filtro sobre criminalidade, polícia e justiça. Logo no início do balanço da Operação Carbono Oculto, um dado chamou a atenção de todos. Foram expedidos 14 mandados de prisão preventiva, mas apenas 6 pessoas foram efetivamente presas. Esse resultado, para uma operação desse tamanho, é considerada, no mínimo, atípico. O próprio diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, não escondeu sua preocupação. Ele disse em coletiva que o número não é uma estatística normal das operações da PF. Traduzindo, não é comum que mais da metade dos alvos desapareça antes mesmo da polícia chegar. E aqui está o primeiro choque. Estamos falando de uma das maiores operações da história, dessas feitas contra o crime organizado, mobilizando mais de 1.000 policiais em 8 estados. Foram 400 mandados judiciais cumpridos, centenas de endereços vasculhados, estruturas bilionárias desmontadas, e mesmo assim 8 criminosos escaparam das garras da polícia. Entre os foragidos não estão apenas pequenos operadores ou laranjas da organização. Pelo contrário, fugiram alguns dos principais nomes do esquema, como Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, ou Mohamed Hussein Murad. Empresários apontados como peças centrais no domínio do setor de combustíveis. Esses dois fugiram como articuladores de empresas e distribuidoras que serviam de pilar econômico para o PCC. E aqui surge uma grande pergunta: como uma operação com tanto planejamento, com tantos agentes e recursos mobilizados, não conseguiu prender metade dos seus alvos principais? O contraste fica ainda mais evidente quando lembramos que a Operação Carbono Oculto foi apresentada pelo ministro da Justiça como a maior já feita contra a facção criminosa. Ela teve cobertura nacional, integração entre Ministério Público, GAECO, Receita e Polícia Federal. Tudo isso para, no fim, o saldo de prisões ser tão pequeno que o próprio comando da Polícia Federal cogitou a hipótese mais grave: provável vazamento de informações. E essa é a chave para entender a gravidade da situação. Não é só sobre 8 criminosos que escaparam, mas sobre a possibilidade de haver infiltração, corrupção ou conivência dentro das próprias instituições que deveriam combater o crime. A Operação Carbono Oculto, junto com as operações Quasar e Tanque, foi anunciada como a maior ofensiva da história contra o primeiro comando da capital. Alvos espalhados por pelo menos 8 estados do país, as investigações apontavam que os criminosos movimentaram de forma ilícita cerca de 140 bilhões em fraudes de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, principalmente através do setor de combustíveis e das fintechs na Faria Lima. Agora imagine uma operação desse porte, mobilizando tanta gente, tantos recursos, e mesmo assim mais da metade dos alvos saiu ilesa. Quando a Polícia Federal apresentou o balanço, um detalhe chamou a atenção: não era normal que metade dos alvos simplesmente desaparecesse, e os indícios de que houve vazamento de informações começaram a surgir já nas primeiras diligências. Em Curitiba, por exemplo, os agentes chegaram a um prédio de 4 andares, usado como uma espécie de escritório do crime. Ali, segundo as investigações, empresários e donos de postos se reuniam para coordenar as operações bilionárias de fraude e de lavagem de dinheiro. Mas quando a Polícia Federal entrou, o que encontrou foi quase uma cena de cinema. Todos os computadores haviam sido retirados às pressas. Era como se alguém tivesse dado o aviso um dia antes. Em outro endereço,
Os investigadores encontraram uma parede falsa. Atrás dela estavam malas vazias, não havia dinheiro, não havia documentos, apenas um sinal claro de que algo havia sido escondido ou retirado de última hora. Mais um indício de que alguém foi avisado antes que a porta fosse arrombada pela polícia. E não para por aí. Um dos alvos mais procurados foi localizado em Bombinhas, Santa Catarina. Ele estava escondido em uma lancha, como se estivesse preparado para fugir pelo mar. Isso não foi coincidência, isso é preparo, isso é informação privilegiada chegando ao criminoso antes dos policiais. Enquanto isso, os principais articuladores do esquema, nomes de peso como Beto Louco e Muhammad Hussein Murad, simplesmente não foram encontrados. Homens que movimentaram bilhões no setor de combustíveis, que controlavam usinas e distribuidoras ligadas ao PCC, estavam fora do alcance da polícia. Não é à toa, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, foi direto. Merece atenção o fato de termos 14 mandados de prisão e apenas 6 cumpridos. Não é uma estatística normal das operações da Polícia Federal. Ele mesmo levantou a hipótese de vazamento e disse que a corporação vai abrir uma investigação para apurar se houve traição dentro do próprio sistema. E aqui o contraste ganha contornos dramáticos. A maior operação da história contra o PCC, centenas de mandatos cumpridos, mais de 140 bilhões em movimentações suspeitas investigadas e, ao mesmo tempo, 8 criminosos de alto escalão soltos, porque muito provavelmente souberam que seriam alvos dessa operação. Isso coloca em xeque não apenas a efetividade da operação, mas também a credibilidade das instituições que deveriam estar blindadas contra esse tipo de infiltração. O fato é que a operação foi histórica em números, mas decepcionante em resultados práticos de prisão. Até aqui já deu para você entender que o PCC não é mais apenas uma facção criminosa de presídios. O que a Operação Carbono Oculto mostrou é que estamos diante de uma verdadeira multinacional do crime, com uma engrenagem financeira altamente sofisticada. No coração dessa engrenagem estavam fintechs da Faria Lima, que funcionavam como bancos paralelos da organização criminosa. A Receita Federal revelou que uma única fintech movimentou entre 2020 e 2024 mais de 46 bilhões. Isso mesmo, 46 bilhões de reais não rastreáveis, feitos fora do sistema bancário tradicional. E como isso era possível? Essas empresas criavam o que chamavam de contas bolsão, uma conta aberta em um banco comercial que recebia o dinheiro de vários clientes ao mesmo tempo, sem qualquer separação. Dentro dessa conta misturada circulava de tudo: dinheiro do tráfico de droga, despesas pessoais de empresários, remuneração de colaboradores, pagamentos a postos de gasolina, compensação entre distribuidoras e fundos de investimento. Tudo ali para confundir quem tivesse acesso aos dados. Ou seja, era uma conta usada para lavar dinheiro em escala industrial, disfarçando recursos ilegais como se fossem operações legítimas. E não eram apenas as fintechs. Essas engrenagens incluíam também postos de combustíveis, distribuidoras, usinas de álcool, holding e até padarias. Tudo servia para pulverizar valores, dificultar o rastreamento e devolver o dinheiro limpo para os cofres da facção. As investigações revelaram ainda práticas criminosas diretas que alimentavam esse ciclo, como, por exemplo, a adulteração de combustíveis, a venda em volume menor do que o registrado nas bombas, a bomba fake. Você colocava ali 1 litro, mas só entrava metade. E até a importação irregular de metanol pelo porto de Paranaguá, que era usado para baratear e multiplicar a produção do combustível adulterado. Esse esquema garantia lucros bilionários e criava uma concorrência absolutamente desleal contra empresários honestos do setor. Afinal, como é que se compete com uma facção criminosa que controla toda a cadeia da importação ao consumidor final? Tudo sem pagar impostos, tudo com combustível adulterado. E o mais impressionante é que esse império criminoso não se limitava a gerar dinheiro, ele se retroalimentava. O lucro dos postos abastecia as distribuidoras que financiavam as fintechs, que lavavam os recursos e devolviam para a compra de novas usinas, caminhões e imóveis de luxo.
Era um ciclo completo, blindado por camadas de aparente legalidade. Essa engrenagem mostra que o PCC não atua mais apenas na clandestinidade. Ele está infiltrado dentro da economia formal, usando as mesmas estruturas que deveriam gerar desenvolvimento para o país. E é aqui que a ficha cai. Estamos diante de uma facção que age como uma verdadeira corporation criminosa, com métodos empresariais, divisão de tarefas, setores e estratégias de expansão. E a pergunta inevitável é como enfrentar uma organização que já não se comporta como um bando criminoso, mas como um conglomerado econômico e internacionalizado. Quando olhamos para o saldo da Operação Carbono Oculto, a primeira impressão é de grandiosidade. Mais de 1000 agentes mobilizados, centenas de mandatos, bilhões em fraudes. Mas quando a gente olha o resultado real em termos de prisão, surge a contradição. Apenas 6 dos 14 alvos, e eram só 14 alvos, foram capturados. Esse contraste gera uma questão fundamental. De que adianta montar a maior operação da história contra o crime organizado se na prática os principais líderes escaparam? E aí está o problema. A confiança da sociedade nas instituições fica abalada. A população vê o Estado se apresentar com todo o seu aparato, mas no fim descobre que os grandes articuladores continuam livres e possivelmente reorganizando seus negócios. Isso transmite duas mensagens perigosas. Para o cidadão comum, a sensação de que nada muda, de que mesmo quando o Estado se mobiliza, o crime dá um jeito de escapar. Isso gera descrença, frustração e até indiferença diante das novas operações. E para o crime organizado, a mensagem é ainda pior, a de que é possível burlar o sistema, seja pela força do dinheiro, pela intimidação ou, como neste caso, possivelmente por vazamento de informação dentro da própria estrutura estatal. O governo, tanto federal quanto estadual, quis utilizar a operação como um grande holofote para suas políticas de segurança pública, mas que na prática não passaram de efeito pirotécnico sem um resultado efetivo. Muitos estão falando em que o crime vai precisar se reorganizar, mas a gente sabe que para eles isso é muito mais fácil do que para nós, principalmente porque eles não seguem nenhuma lei. O efeito prático de tudo isso? 8 foragidos soltos, incluindo empresários centrais do esquema. Um império criminoso com recursos para se reerguer rapidamente. Uma sociedade cada vez mais descrente da capacidade do Estado de enfrentar o crime. E aqui está a pergunta que não quer calar. Quantas vezes a população vai acreditar em uma mega operação se ela realmente muda algo, quando os principais nomes continuam livres? A Operação Carbono Oculto mostrou duas faces. De um lado, a força do Estado em mobilizar recursos para enfrentar o crime organizado. De outro, a fragilidade de um sistema que permite que os principais alvos escapem. Enquanto isso, o PCC continua expandindo seus tentáculos e testando os limites de nossas instituições. Se você quer continuar recebendo análises reais sobre justiça por esse crime, já se inscreve aqui no canal, deixe o like e comente sua opinião. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, porque só juntos podemos expor a verdade e pressionar por mudanças que realmente enfrentem o crime organizado no Brasil. Um grande abraço e até a próxima.